Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que é simplesmente fundamental para a saúde de longo prazo dos regimes próprios de previdência social, os famosos RPPS do Brasil. A gente vai falar da política de investimentos. E olha, ela é muito mais que um simples documento. Ela é o mapa que vai guiar o futuro de milhões de servidores públicos. Essa frase aqui, ela captura a essência de tudo. A política de investimentos não é só sobre números e finanças. Ela é, na verdade, a formalização de uma promessa que atravessa gerações. Mas antes da gente entender o como essa política funciona, é crucial, é essencial a gente entender o porquê dela existir. A raiz de tudo está num pacto silencioso, mas muito poderoso, entre as gerações de servidores. Pensa assim, esse pacto é a base ética de qualquer RPPS. É um sistema todo construído em cima da confiança. A confiança de que a contribuição de hoje vai garantir o benefício de amanhã. E que essa corrente de responsabilidade não pode ser de jeito nenhum quebrada. Tá, mas como é que a gente garante que essa confiança não seja só uma esperança, um desejo? É exatamente aqui que entra a política de investimentos. Ela é o instrumento técnico, sabe? O método que a gente pode verificar que transforma essa promessa toda num plano de ação bem concreto e seguro. Agora que o propósito ficou claro, vamos definir o que é exatamente essa política. Eu gosto de pensar nela como se fosse a constituição financeira do RPPS. É o documento que estabelece as regras do jogo para a gestão de todo o patrimônio do regime. Falando de um jeito mais formal, ela é um plano estratégico. Ele não define apenas onde o dinheiro vai ser aplicado, mas estabelece os critérios, os limites, a lógica por trás de cada decisão. Tudo isso, claro, alinhado com as diretrizes das regulações, como essa resolução do Conselho Monetário Nacional, que serve de guia para todas as escolhas de investimento. E essa política tem várias funções. Além de ser um plano, ela funciona como uma ferramenta de governança, de gestão de riscos e, muito importante, ela garante uma coerência entre as diferentes administrações. É um pilar de transparência que faz o RPPS sair daquela reação de impulso e ir para uma ação planejada. E toda essa estratégia se apoia em 3 princípios essenciais. É um verdadeiro tripé que sustenta cada decisão de investimento dentro de um RPPS. Vamos conhecer cada uma dessas pernas. O primeiro pilar é a segurança. E aqui tem um ponto muito importante. Para um RPPS, segurança não significa evitar risco a todo custo. Isso, na verdade, paralisaria os rendimentos. Segurança aqui significa gerenciar os riscos de uma forma inteligente, técnica e, claro, prudente, para preservar o capital. Em segundo lugar, a rentabilidade. O objetivo aqui não é o ganho especulativo, aquele de curto prazo. Para a Previdência, rentabilidade significa um crescimento consistente, sustentável, que consiga superar a inflação e ajudar a cumprir as metas atuariais. É isso que garante o equilíbrio do sistema lá na frente. E o terceiro pilar é a liquidez. Porque, de que adianta ter ativos super rentáveis se o RPPS não consegue transformar isso em dinheiro para pagar as aposentadorias e pensões em dia? A liquidez garante que o regime possa cumprir suas obrigações do dia a dia com tranquilidade. O grande desafio na gestão de um RPPS é justamente harmonizar esses 3 pilares. Pensa numa balança. Excesso de segurança pode acabar com a rentabilidade. Já uma busca muito agressiva por retorno pode comprometer a segurança. A política de investimentos existe para manter essa harmonia, esse equilíbrio. Então vamos avançar um pouco. Vamos ver como é que essa política deixa de ser só um documento no papel e se transforma numa ferramenta viva de boa governança, de responsabilidade e de transparência na gestão diária de um RPPS. A pergunta de $1 milhão é: como essa transformação acontece na prática, no dia a dia? Como é que as diretrizes viram ações concretas, seguras e, o mais importante, transparentes para todo mundo que está envolvido? Bom, a resposta está na estrutura de governança. Não é uma decisão que vem de uma pessoa só, de jeito nenhum. O Conselho aprova a política, o Comitê de Investimentos dá a orientação técnica, o gestor executa o que foi decidido e os órgãos de controle, como o controle interno e a auditoria, monitoram e fiscalizam tudo. É um processo coletivo, bem estruturado, com as responsabilidades todas definidas. E o impacto prático disso é gigante. Com uma política, a gestão do RPPS se baseia em planejamento, em transparência, em coerência. Sem ela, o que sobra é o improviso, a falta de clareza, o risco de tudo mudar a cada troca de gestão. A diferença, como a gente vê, é da água para o vinho. E essa boa governança, essa transparência, elas vão muito além de só cumprir a lei. Elas criam uma espécie de escudo de integridade. Um escudo que protege o patrimônio dos servidores, a confiança dos segurados
e até o próprio gestor, que passa a agir amparado por um sistema e não por conta própria. A gente está chegando ao final da nossa conversa e agora vamos consolidar aquela ideia da política de investimentos como um verdadeiro guia, um mapa que é deixado pela gestão atual para orientar a longa jornada do fundo de pensão. Essa metáfora do mapa é perfeita, porque é exatamente isso. A política é o que dá estabilidade, o que dá uma direção para o RPPS. As marés da economia e os ventos da política eles mudam o tempo todo, mas um bom mapa garante que o navio continue navegando no rumo certo, protegendo seu destino final. Para a gente resumir, a política de investimentos é o ponto de encontro de 3 mundos. Ela é técnica porque se baseia em dados, em análises. Ela é governança porque organiza todo o processo de decisão. E ela é ética porque materializa o dever de cuidar de um patrimônio que não pertence só ao presente, mas a gerações e gerações de servidores. E para fechar, fica esta reflexão. O futuro não é uma coisa que simplesmente acontece. Ele é construído com as decisões que a gente toma hoje. E no universo dos regimes próprios de previdência social, essa construção tem nome e sobrenome: política de investimentos. É nela que a responsabilidade com o amanhã se transforma num ato concreto do presente.